Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, 8 de agosto, agora 18 horas e 6 minutos. Nós vamos fazer análise para vocês da Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether, Bitcoin em reais, passando aí pelo dólar index, dólar em reais, para entender mais a preço do Bitcoin aqui no Brasil. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Acesse e confira o hall de moedas disponíveis para negociação. O título do nosso podcast é Era Só Uma Onda, referente aí ao movimento de queda que aconteceu no dia de ontem. Bom, quem assistiu o nosso último podcast sabe que nós falamos exatamente o que aconteceu. Claro, ninguém sabe antecipadamente então o que vai acontecer, mas a leitura da movimentação era que seria uma queda limitada, com o BNB, que é a coin nativa da Binance, se mantendo acima dos 22 Tethers. Nós tivemos aí um leve recuo abaixo, a gente chegou acho que 21.5, talvez 21.3 no fundo da movimentação, mas isso é o mínimo, não é o fechamento da hora. A gente fala aqui que o que vale é sempre o fechamento do tempo de candle, nosso tempo de candle é hora. E aí o que aconteceu? Nós tivemos aí uma manutenção ali perto dos 22, talvez logo acima, talvez logo abaixo, aí tem que olhar no gráfico, não tem como ter isso aí na cabeça. O que aconteceu? O movimento perdeu a força e os preços então estão seguindo uma normalidade. Aquele reset que a gente considera muito positivo para os preços, porque os preços tiveram uma elasticidade muito grande, eles vão ter um pullback limitado, o volume cai, eles voltam a se acomodar, isso mantém a tendência de alta que nós falamos, que isso aí não era uma reversão de tendência, na nossa opinião, isso era um recuo temporário, um pullback, e evidentemente pullbacks são uma oportunidade de entrada, essa é a nossa opinião, não é indicação, não é sugestão, não é recomendação, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, com o seu tempo, com o que tiver, né? Com o que tiver, com o que quiser, mas nossa opinião, pullbacks são oportunidades de comprar. Então, o que acontece? Nós tivemos exatamente esse recuo, ele respeitou a média dos 200, perdemos dos 20, perdemos dos 50, mas não dos 200, vamos ver ali no gráfico de uma hora, e aí os preços então começaram a lentamente então começar a recuperar os níveis de outrora. Nós ainda estamos abaixo, a gente chegou até os 11K8, a gente está agora os 11K7, estou falando da Bitcoin, mas a BNB manteve os 22 e a gente tem dito que movimentações altistas na BNB levam junto a Bitcoin, tá? Isso tem especial eficácia quando a gente está com os demais mercados fechados ou lateralizados, que são os demais mercados. SP500 e dólar index. Então, o dólar estável, SP500 estável, o BNB é um indicativo em especial quando o volume se concentra na Binance, porque aí sim a coin dela vai ser representativa da negociação da Bitcoin, porque o movimento está concentrado nessa exchange. Então, é muito interessante essa relação, a gente conseguiu aí capturar e ela tem sido válida, na nossa opinião, enquanto o movimento de negociação da Bitcoin se concentre na Binance. Chega de falar, vamos para o gráfico, vamos entrar agora direto não, aqui ainda não. Nós vamos entrar direto, o dólar index é depois, na Binance, gráfico de uma hora, Binance... Bitcoin em Tether, a gente vê aqui as médias aqui para vocês. Então, a linha OCRI, que a gente já comentou tanto, nós chamamos isso aqui de OCRI, tá? Então, porque eu gosto, tá? Quando eu estava em 89 fazendo aula de educação artística, eu aprendi que essa cor existe, eu achei legal o nome e, tá? Então, eu uso ela sempre que eu posso, tá? Então, o que nós temos aqui? O OCRI é média de 200, ele foi respeitado, nós estamos falando aqui da Bitcoin. E aí a gente teve aqui essa movimentação excelente aqui ao longo da nossa madrugada aqui, provavelmente. Nós tivemos aqui o rompimento da média dos 20, né, que é essa linha, perdão, das 50, que é a linha amarela, e claro, em função da queda, a de 20, ainda que é a linha branca, ainda está um pouco depreciada, ela está abaixo da de 50, isso deve reverter logo, provavelmente com algum spike aí. A gente está no sábado, domingo, a essa hora, os mercados asiáticos começam a abrir, a gente pode ter surpresa e espera ter uma boa, tá? Vamos aguardar a movimentação, mas a gente está muito perto aqui do topo aqui que a gente estava e a gente está aqui agora fazendo esse retorno. Claro, o movimento todo aconteceu aqui, mas ele foi limitado, ele
quebrou o nosso viés de alta, a gente teve mais outro recuo aqui, mais recente, mas ele não passou novamente dessa média. Então, nós tivemos 1, 2, 3 testes aqui na média móvel dos 200 e agora a gente está para romper ela para cima. Então, foi um período onde teve muita oportunidade aqui para fazer compras, para fazer uma acumulação, e isso aqui é um grande motivador, porque a gente teve a conjunção das três médias, um rompimento para baixo aqui, era possível, mas aconteceu aqui uma elevação com volume crescente, tá? Então, muito interessante, não é um volume gigante, mas essa sequência aqui ela é bastante forte. Nós tivemos aqui um esforço contrário que praticamente testou, é um teste, tá? Mas é um teste fraco desse suporte. Então isso aqui é bem positivo, nós estamos aqui nos níveis de topo, o volume está normalizado e nós estamos então suficientemente acima da média aqui dos 200, a gente teria um espaço para um recuo aqui, vamos dar uma olhada de 100, 200 tethers praticamente, um pouco mais. Então nós temos uma boa margem aqui para uma eventual queda, mas a gente quer olhar para cima e como a gente está perto do topo, a gente acha que aumento no volume vai ser o que é necessário para fazer o rompimento. Então, eu colocaria como suporte agora a média dos 200, porque ela tem sido bastante testada e ela resistiu. Vamos ver onde é que está aqui o valor disso. Nós estamos nos 11K5, então 11K5 é o suporte. 11K5 é o suporte, tá? Então, essa é a resistência. Bom, nós temos o topo aqui. O topo está em 11K9. Então, a gente tem que romper os 11K9 ou perder os 11K5, então para ter grande movimentação. Isso quer dizer que entre os 11K9 e os 11K5 não temos nada ali, tá? Então isso é um trading range. O que tu faz no trading range? Tu compra o fundo e vende o topo. Trading range, compra o fundo, vende o topo. Ah, mas se eu comprar o fundo e cair, aí se eu vender o topo e continuar subindo, isso vai acontecer em algum momento. Senão nós ainda estávamos na primeira trading range que existiu no planeta. Mas o que acontece? Tu usa stop loss. Ah, mas e se eu tinha e vendi e continuou subindo? Aí tu recompra. Não tenha medo de errar, tá? Errar é uma coisa, perder dinheiro é outra. Então, de novo, errar é uma coisa, perder dinheiro é outra, tá? Então, isso a gente tem que estar bastante ciente. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Então, antes de fechar uma hora, 11K5, 11K9. Suporte, resistência. Entre esses dois, trading range. Trading range se compra o fundo, se vende o topo. Diário. Se não ficou claro alguma coisa que eu falei, coloca a pergunta nos comentários, a gente responde. E agora nós estamos aqui no diário, aqui é bem interessante, tá? Aqui a gente tem um espaço aqui maior de recuo, claro, 10K8. 10K8, tá? Isso aqui dentro do diário é um nível importante e podem ver que é tanto a média móvel dos últimos 20 dias, quanto que é aqui o topo do corpo desse candle aqui. Fechamento desse candle diário, onde a gente teve a maior coluna de volume por um longo período de tempo e a gente tem também aqui a maior dilatação do corpo, tá? Então, o topo desse candle aqui está coincidindo com a média móvel dos últimos 20 dias. Então, isso aqui é um excelente suporte. A gente pode ver aqui que essa reta aqui está batendo com em fundo do intervalo que os preços se movimentaram nesse período. Então, vamos olhar isso aqui de perto. A gente tem aqui, então, os 10K9, 11K. Então, tem uma região de suporte dos 10K8 aos 11K. Isso aqui é uma região de suporte no gráfico diário. E, evidentemente, a resistência fica aqui 11K9. Então, dos 10K8 aos 11K no diário e 11K9 aqui no diário a resistência. Então, de novo, 10K8, 11K suporte, esse intervalo, e 11K9 o mesmo de uma hora como resistência, tá? Isso aqui é muito interessante, eu vou comentar isso aí a seguir. Vamos dar uma olhada na semana. O que nós temos aqui? A semana a gente está já há bastante tempo subindo, a semana está quase no fim, o volume está quase na metade aqui da semana anterior. Então, o que nós temos? Está perdendo força? Sim. Está perdendo força? Sim. Pode ser o fim da movimentação? Pode. Pode ser o fim da movimentação. Então, a gente tem que estar preparado para um eventual recuo. Agora vamos olhar como foi o último recuo desse nível aqui. Ele foi um recuo gradual,
tá? Ele teve movimentos súbitos, mas ele teve recuperação. Então, na média, foi um movimento gradual. Por que eu digo que foi um movimento gradual? Não é que ele teve baixa volatilidade, é que ele teve uma inclinação média pequena. Então, nós saímos aqui, vamos pegar só os fechamentos, tá? Nós saímos aqui dos 11K6, 11K8, tá? Nós chegamos aos 6K6. Então, nós saímos dos 11K6 até os 6K6, 5K. E nós fizemos isso em 3, 6, 9, 12, 15, 18 semanas, tá? 18 semanas. Então, nós estamos falando aí de 4 meses e meio praticamente. Entre 4 meses e meio, nós saímos dos 11K e fomos até os 6K. 11K6, 6K6, tá? O que é isso? Nós perdemos ali praticamente 40% em 4 meses e meio. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando de 10% ao mês, por mês, né? 10% ao mês em média, né? Por 4 meses. É isso. Essa foi o nosso movimento de queda, até ele fazer um fundo e subir de novo, chegar bem perto dos níveis aí, só que agora foi os 10K. Então, a gente tem que estar ciente que isso pode acontecer, tá? Nós acreditamos que vai romper, a gente não tem ideia se vai romper ou não, mas condições para romper ele tem. Por quê? Porque nós estamos aí com um nível de volume que vem acelerando nas últimas semanas, a média móvel das últimas 3 semanas atual não terminou, mas se a gente for projetar ela, fica um nível bom, bem acima do nível das semanas anteriores. Tá? Então, pode ser isso aí que está faltando e a nossa principal força motriz é a desvalorização do dólar. Então, qual é? Então, prestem bem atenção no que nós vamos falar agora. E tem 2 fatores que vão determinar isso. O dólar e o SP500. Tá? Eu vou fechar isso aí no comentário final do vídeo, mas caindo é a nosso favor, o outro é contra, tá? Então, basicamente, dólar caindo é bullish, SP caindo é bearish, tá? Exatamente isso, sim, tu tem que torcer pro time adversário para tu ter chance de te classificar, tá? Eu não gosto de futebol, eu acho que é uma perda de tempo, em especial quando é assistido, mas eu não sou maioria, na minha opinião. Ethereum fez uma trajetória muito parecida, abraçou-se e dormiu sob a média móvel dos 200, mas olha aqui como na queda nós tivemos aqui, que oportunidade, né? Que momento, diz meu camarada. Então, nós tocamos aqui a média móvel dos 200 e aqui a gente teve um enrosco com ela, conseguimos sair, estamos aí acima da média móvel dos 50, mesmo cenário, tá? Nós tivemos uma pressão baixista aqui, outra aqui. Quem sabe aqui, mantendo esse tempo, no mesmo intervalo de tempo aqui, a gente consegue um último movimento ou já um arranque, tá? Que é bem possível, Na nossa opinião, a força baixista aqui se esgotou, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico diário. O que a gente tem antes aqui, antes de fechar as resistências aqui? Então, 382 é o nosso suporte e a nossa resistência é os 400. 400 até os 382. Vamos arredondar 400, 380. Nós estamos mais ou menos 5%, então 2,5 para cima, 2,5 para baixo, tá? Arredondando, assumindo que nós estamos no centro. Entre os 400 e os 380, tanto fez, tanto faz. Tá? Já dizia o poeta. A gente vai dar uma olhada agora no diário, enquanto ele carrega. O diário está dizendo que pode descer até os 330. Então, quem está interessado em movimentos longos, olha o que aconteceu nesse dia. Teve um dia aqui que foi Joe. Joe, para quem ainda não está acostumado, é de outro mundo. A gente foi dos 415 aos 325. Essa aqui foi uma super descarga, uma super troca de mãos. Fechamos aos 370. Então, 370 aqui é o nosso primeira linha de suporte. 370. Segunda linha é os 330 no gráfico diário. Então, 370 e 330 no gráfico diário. Não duvidem que a gente pode chegar lá em um só dia. Não duvidem que é porque a gente fez isso. Tá aqui a prova. A gente foi do 415. Ah, mas não, foi. Acabou a conversa. Tá? Vamos para o semanal. No semanal, bom, aí a gente tem como suporte os 280. 300, 280, essa região que é os últimos topos, dos 300 aos 280. Essa é os nossos suportes aqui. E resistência,
a gente tem os 440. E aqui na semana a gente tem os 370 como resistência também. Ah, mas estamos acima, então é suporte. Tá bom, mas aqui ela funcionou como uma... essa linha a gente está vendo ainda como uma resistência, tá? É isso. Ah, mas nós estamos acima, então tem que ser suporte. Então chama de suporte, tá? Para nós aqui ela funciona como uma resistência, tá? Eu não sei se os preços vão se sustentar nesse nível caindo, mas subindo eles têm que romper. É por isso que eu digo que essa linha é uma resistência, tá bom? Fora isso, eu concordo. Se está acima, se os preços estão acima é suporte, se os preços estão abaixo é resistência. Então a gente vê aqui os 440 aqui como a resistência a mais próxima no gráfico semanal e a gente vê aqui como suporte os 280, 300. Tá? Vamos dar uma olhada agora aqui vindo para o Brasil, dólar index, tal qual nós dissemos, o dólar index ele está seguindo o fundo do canal, vocês devem lembrar, é isso aí que eu comentei. Isso aqui pode ser uma leve pausa antes do movimento maior, uma leve pausa antes do movimento maior. Então é muito importante a gente averiguar isso aqui, tá? E aí qual é a nossa perspectiva? É a mesma, que ele continue seguindo essa reta aqui até definir uma direção, tá? Mas sendo dólar e tanto no fundo do canal e hesitando em voltar, isso provavelmente é bearish. Sendo o dólar, que é um ativo forte, bastante negociado, tá? O dólar fraco é um ativo forte. Estando no fundo do canal e hesitando em se recuperar, isso para nós é um indício de fraqueza, é um indício baixista. Então a gente acredita que ele possa subir, tocar aqui os 94, mas deve cair mais adiante, tá? Ele deve ficar nesse intervalo 94, 92. Essa é a janela, 92.5, 94, 92.5. Vamos dar uma olhada no dólar aqui. No Brasil, ele vem se destacando. Eu disse que ele ia testar os 5,40. Rompemos os 5,40, estamos subindo, próxima parada 5,60. Que horas são, vovó Mafalda? 5,60. Então é para lá que a gente vai. Essa é a nossa visão. E aí a gente, por quê? Pelo que está acontecendo no Brasil e pelo que é a desvalorização da moeda, o debasement, e pelo indício de fraqueza no dólar. Bom, indício de fraqueza no dólar, isso é bullish para a Bitcoin. Vamos dar uma olhada na Bitcoin aqui no Brasil. E aí, então, 64, a gente deve romper isso aqui e continuar subindo, tá? Eu acho que o pessoal que está amargando uma vidinha com os 70k deve chegar próximo disso. Essa semana seguinte deve nos fazer enxergar os 68 por um ou por outro motivo. Ou seja, desvalorização do real ou valorização da Bitcoin. É isso deve nos levar até os 68 ali. E essa foi a nossa análise, a gente agradece a atenção, a gente agradece a audiência, e aí eu vou explicar para vocês então o SP500. Então, o SP500 caindo, ele derruba Bitcoin, pela correlação que eles têm. Então é muito importante que o SP500 se mantenha. Para nossa sorte, nós temos o governo dos Estados Unidos empenhado em manter o SP500 na alta até novembro, que é as eleições. Então, logo depois das eleições, esperem um desabamento caso o Joe Biden, então, tenha uma proeminência aí nessas eleições. Ele vai colocar a taxa em todo mundo, acho que até nos passarinhos, proibindo-os de cantar, vai tentar proibir o sol de nascer, não sei que pague alguma coisa. E aí o que vai acontecer? Deve vir tudo abaixo e a Bitcoin deve dançar. Então, muita atenção. O Donald Trump, então, se reelegendo, pessoal, eu não tenho sentimento nenhum por política. Eu estou apenas tentando enxergar o efeito que está aqui, tá? Quem é, o que é, não importa, tá? Então, Donald Trump ganhando, a gente vê ali uma bullish aí para a economia, SP500 deve subir, Bitcoin deve subir, o dólar deve despencar, os déficits devem disparar, e isso aí é muito importante aí para qualquer outro ativo que não seja cash. Então, deve subir tudo, tá?
Essa é a realidade que a gente está enxergando. E isso vai se refletir na SP500, que vai se refletir então na Bitcoin. Então, não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, eu vou falar isso agora. Bitcoin tem caminho livre até a eleição nos Estados Unidos está definida. O problema é esse, porque eles vão votar por e-mail. Uau! Então, o que acontece? Nós vamos ter problemas na eleição deles e isso vai ser muito ruim para as finanças e isso aí vai trazer aí queda nos principais ativos, Bitcoin entre eles, SP500 entre eles. Bitcoin não é um dos principais ativos, para nós é o principal, né? Então, Bitcoin deve cair, SP500 deve cair com indefinição nos Estados Unidos, com problemas ali para definir as eleições. Então, muito cuidado com isso. Pessoal, nós estamos encerrando. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, sempre um prazer. A gente volta, se Deus quiser, daqui a 2 dias. Tchau!